Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Indúbio Pro Elas. Hoje eu estou aqui com a doutora Maísa e com a doutora Laura, minhas amigas e colegas de profissão. E hoje é um episódio especial. Vamos falar sobre o início das nossas carreiras. Estou muito animada, inclusive, porque eu tenho muita coisa muito engraçada para contar aqui, muito perrengue jurídico. Início bombástico de É, carreira, não é? Quem pegou a OAB no dia da pandemia, que fechou Nossa. tudo? É. Pois é. Difícil, né? Como é que impactou aí com vocês esse começo? Porque eu lembro nitidamente no dia que eu fui pegar a minha OAB, e por sorte prestei a OAB, né? Porque meu pai falou, não, vai prestar. E tudo bem, porque depois a próxima só teve, sei lá quando. Demorou muito depois para ter, né? Então, assim, por sorte prestei, por sorte passei, e depois fui pegar a carteirinha e eu lembro que já tava aquela, vou de máscara, vou de máscara, vou de máscara, vou de máscara, e fui de máscara, peguei, no outro dia decretou o fechamento de tudo, pandemia, e a gente ia alugar um espaço para começar o escritório e desistimos. A gente nem pôde participar Uhum. da cerimônia, né, da solenidade Então, de eu ia falar entrega das sobre isso. carteiras. Eu fiquei chateada. Eu também. Aliás, Foi poderia, online, né, gente. uma Eu ia falar dica sobre pra isso. OAB, quem sabe. Mas pode. Fazer essa Uma reparação solenidade histórica. para os advogados da pandemia. Mas pode. Eu tenho alguns colegas que optaram por fazer depois, deu certo. Então, para ainda fazer. Mas realmente, comigo também aconteceu a mesma coisa. A minha sorte também, que eu estava contratada num escritório particular e eu consegui ficar home office. Mas graças a Deus já tinha número da OAB, carteirinha, e Já não podia impediu peticionar, de né? trabalhar, o que é maravilhoso, porque é bem preocupante, mais um período de tanta instabilidade, de não saber o que ia acontecer. Ai, nem me fala, gente, porque assim, vocês ainda são mais novas, né? Eu já era mais velha naquela época, continuo mais velha, Ah, porque, toda né? vez. Continuo mais velha, né? Porque não muda essa. Experiente. Infelizmente, estou envelhecendo. E então, assim, era uma preocupação muito grande que eu tinha, porque eu já fiz a faculdade como segunda faculdade, né? Então, assim, já me formei mais velha. E aí veio a pandemia, nossa, eu fiquei muito preocupada. Ainda tive um filho no meio da pandemia, né? Nem sei como é, porque estava tudo tão tranquilo. Por que não um filho agora? Por que não nesse período tão assim? Mas eu nem estava contratada, né? Eu fazia estágio em órgão público, então eu acabei a faculdade e falei, meu Deus, eu preciso arrumar um trabalho. Fiz várias entrevistas, eu chorava, falava, meu Deus, o que vai ser da minha vida? E aí é sempre bom ter pessoas, né, que nos apoiam, uma rede de apoio ali, porque foi essa uma coisa de doido, ninguém contratava porque tava naquela coisa, né, o que vai ser, como que funciona essa pandemia? E aí eu tive que começar a advogar sozinha, as coisas foram prosperando graças a Deus, mas para todo mundo foi muito difícil, né? Eu também tenho uma história, porque eu acabei saindo desse escritório e abri o meu escritório em época de pandemia. E o problema foi que eu estava junto com uma sócia e ela atendia o criminal e também me aparecia criminal. Então era muito difícil na onde atender esse público, tanto porque estava com as restrições. Aí, depois que entrou naquela fase amarela, eu e ela optamos por ter o nosso escritório particular e aquela coisinha, álcool gel, máscara e vamos. E deu tudo certo, porque aí eu acabei não indo pra área criminal, é dela, inclusive ela é maravilhosa no que ela faz, vocês conhecem. E eu fui para as outras áreas de atuação do escritório, que foi a área trabalhista e na área também de das famílias, a cível, e acabei me identificando muito na trabalhista. E nesse período, sem experiência nenhuma na trabalhista, porque eu só fiz a minha prova da OAB trabalhista. Eu fiz também. Você também, né? Sem experiência nenhuma, fui na cara e coragem, comecei a pegar esses processos e não tinha as audiências, né? E algumas passaram a ser virtuais. Então, eu fui fazer a minha primeira audiência depois de 1 ano formada. E virtual, E inclusive. virtual. A Porque minha tinha primeira as foi restrições. presencial. Mas que legal, voltando um pouquinho aqui para a gente começar aí do começo, é muito difícil empreender, né? Eu acho que aqui é unanimidade, né? Ninguém vai nem questionar isso. E assim, que a gente não aprende na faculdade, não aprende, tem que ter muito mais habilidades do que a gente está preparado, isso é fato. Mas como que foi a faculdade? Vocês acham que esses estágios aí, nós três já mencionamos estágios, ajudou? Como que vocês sentem, assim, essa questão
Como foi a faculdade, assim, no geral? O que vocês acham que É. que ajudou aí pra essa carreira depois? Eu fiz estágio no EAJ da UNAERP, que é Estamos conveniada com a defensoria, e além de tudo, eu fiz também no escritório particular. Então, eu acabei vendo as duas realidades de estágio, aprendi muito. Inclusive, foi lá que Muito. nos conhecemos. Pois é. Também teve o centro acadêmico, também que participamos Teve, como verdade. tesoureiras. Que chique. Pois é, chiquérrimas, chiquérrimas. Eu lembro que a aí gente andava foi. com uma camiseta escrito tesoureira, né? Eu lembro que um Exatamente. amigo meu olhou e falou, Eram respeitadas por "Sim." isso. Eu falei, não, você não acha meio perigoso? Um amigo meu falou, você não acha meio perigoso andar com uma camiseta escrito eu fico com Minha dinheiro? mãe fazia a mesma coisa comigo. Você não pode andar, eu vou. Eu já Não, falei, eu sou do centro jovem, jovem, acadêmico. jovem é jovem, vai. Eu falei, realmente, hoje em dia eu penso, acho que não era muito bom. E muitas histórias, né, no escritório particular, foi tão engraçado. Você lembra aquele dia que você ligou na penitenciária? Conta essa Ai, história aí, gente, é a melhor de todas. Você sabe dessa? É muito A chefe boa. pediu para eu agendar uma visita no Cândido Portinari, que era como que chama? Isso aí, eu não lembro agora. É Na quando centro de progressão? É Eu para não jovens, lembro. né? Quando os Eu não jovens lembro ficam agora. detidos, ficam ali, eu esqueci Ficava lá. exatamente o nome. Eu agendei no museu de Portinari em Brodowski, por que não? Por que não? Gente, Essa história é melhor. Eu imagino só a chefe lá no museu. não, e o melhor foi que eu prossegui, eu não percebi o sinal de alarme. Liguei séria. Quero agendar uma visita. Mas Aí não. ela, mas moça, é porque aqui só vem ônibus e tal. Eu falei, ônibus? Será que ela vai junto com outras advogadas? E assim, foi bem difícil. Eu tô chorando de rir, porque é muito boa essa história. Gente, estágio é pra isso, pra estágio aprender. E eu aprender. agendei, falei pra ela, está agendada. Ela falou, mas aí, como que faz, que horas vai chamar? Tinha uma fila. Eu falei, não tem nada disso. Ela falou, Tem então, até você agendou- excursão. Até que ela falou, isso é estranho, você agendou aonde? Eu falei, aqui. Ela falou, Laura, esse é o museu. De Brodowski, não é bem ali. Eu falei, realmente. A gente se divertia nesse estágio, né? Eu Nossa, aprendi bom. muito lá Aprendi também. muito. Nossa, muito obrigada, Eu- aprendi muito. Você fez área de família não, trabalhista, eu cuidava da parte de família. Aí E depois agora a gente trocou. Olha só, a Dona chorando. Aí E eu você, passo Má, mal. como era pra você essa questão do lugar privado, depois advocacia, né? Na verdade, eu não tive a oportunidade de fazer estágio em um escritório. Meus estágios sempre foram em órgãos públicos, então eu estagiei no INSS. Aí eu fiz estágio. Sempre, Sim, você nossa, sempre eu soube amava. que você queria Não, eu não previdenciário? sabia. Entendi. Eu falava, Foi. gente, o povo faz estágio aqui, depois advoga, porque aí o pessoal ligava lá, mas eu acho que eu não vou ser essa não. Pois então, né, depois cá estou eu. É, lá. Mas depois eu fiz estágio em uma imobiliária, cuidava dos contratos lá. Que legal, nunca soube dessa informação. Foi, eu fiquei acho que 1 ano e pouquinho lá. E depois eu fui pra procuradoria. Excelente, eu amava fazer estágio Na lá. Procuradoria Federal? Na estadual. Ah, eu fiz na Federal, Eu fiz na fiz PUFRN, ai, eu amei também, gente, no estágio meu lá, eu amava era- meu chefe. Eu também amava meu chefe. Meu chefe era O meu sensacional. foi na AGU. Eu também, foi meu primeiro estágio, mas eu fazia mais pesquisa, então não aprendi tanto, igual aprendi o EAJ. Mas eu acho que a previdenciário defensoria também, né? Tinha, eu fazia as pesquisas. Ah, A defensoria era muito bom, benefícios. né? Maldosa. Era muito legal o estágio na defensoria, né? É muito Eu vejo que vocês sacrifício. aprendiam muito, né? Porque eu sempre brinco, assim, eu acho que a Mariana sempre foi advogada. A gente conhecia essa menina advogando. Não, eu ela estagiando. ela nasceu pra isso. Advogada, eu falava, gente, o que acontece? Eu tava perdendo todos meus cabelos. Não é modo de falar, eu verdade. realmente era uma Eu coisa assim. acompanhei. Eu perdi quase todo o meu cabelo, porque, né, também estava fazendo doutorado na época, juntando estágios. 2 estágios, fazia um estágio de manhã, um à tarde, ia pra escola à noite, Faculdade. escrevia minha tese à noite, então, assim, tava muito caótico. A vida social e tudo. Não posso culpar o estágio. Mas... E eu falo que a advocacia me escolheu, porque quando eu saí desse escritório que eu estava, particular, eu queria estudar para concurso. Só que aí foi Jura? aparecendo alguns clientes, assim,
fulano indicou o tio, aí o tio vinha e conversava, e o negócio foi andando, eu não fazia criminal, embora eu Você brincar, queria uma fazia época estudar para criminal, concurso, queria. né? Eu falava assim: "Ah, o criminal a gente faz de tabela aqui, só do que você acompanha". E ali foi indo, né, e foi entrando nas outras áreas. Eu falo que eu sou muito privilegiada também, porque na onde eu estava, todo mundo queria fazer criminal, então foi na onde foi aparecendo as outras áreas de atuação Para e você hoje eu fazer. atuo nelas. Não trabalho Que com outras, sem as legal. parcerias de trabalho. E falando em parceria de trabalho, eu queria até posicionar uma situação aqui. É até por uma dica para jovens advogados, existe a comissão da Jovem Advocacia da OAB. E essa comissão, ela faz conexões. E essa conexão, inclusive, já aconteceu comigo, com a Maísa, e eu sei que ela também aconteceu com você, Laura, e com o Bruno, com a Maísa. Porque é um Sim. Foi. grupo de dúvidas, todo mundo está começando, a parceria de trabalho, Um tipo grupo assim, do é WhatsApp. essencial. A parceria de trabalho é essencial, porque também não dá para você aprender todas as áreas, e às vezes chega no seu escritório um tema X que desmembra para outra situação. Então são coisas assim que dá para você poder fazer clientela ali e da Sim, mesma maneira aprender ter novas parcerias, aprender novos Sim. temas. nossa, Então foi essa um encontro conexão muito É. feliz. é, Nós com a Maísa, foi muito feliz. Foi um Nossa. encontro assim, foi 2, né? Porque a gente se encontrou, foram 2 encontros uhum, muito felizes, porque foi o nosso no estágio, depois, quando a gente começou a advogar, né? Porque eu sempre tive um uhum. sócio, sempre fui no escritório com um sócio, mas a Maísa foi desde o começo ali, a gente começando, né? Bem no Nós 3. iniciozinho, acho que foi o Bruno, teve alguma dúvida previdenciária, eu chamei ele no particular, conversamos, aí eu falei: "Ai, vocês atuam no previdenciário, tem interesse na parceria e tal?" E aí nós marcamos uma reunião e foi assim que eu conheci a Laura. Agora a Mari é aquela pessoa que todo mundo conhece, Não, né. todo mundo. Gente, a Mariana é impressionante. Gente do céu, A todo gente vai mundo ter que a você Mariana conhece a Marizinha? Conheço, maravilhosa. Só elogios, né. Ela é um mas é fenômeno, gente. engraçado. Mariana é um fenômeno. Mas eu não Mas não conhecia ela, a Mari, eu sempre ouvi falar e eu não conhecia. Eu já tinha trocado algumas mensagens com você, né, mas pessoalmente não. Eu acho que Deus faz as coisas no momento certo, né. Então, Verdade. minhas colegas conheciam a Mari, uma Todo vez eu mundo fui no seu conhecia. escritório e você não estava. ai, olha só, desencontros, e hoje Olha olha só. onde estamos. Mas eu É. lembro como se fosse hoje, quando a gente teve essa conversa do indúbio, né, que foi a princípio eu e a Mariana que começamos, eu lembro até, eu falei: "Eu tenho uma advogada previdenciária, tem que ser a Tem que ser Maísa". Eu falei: "Não, vai ser a Maísa", e foi maravilhosa. assim, aí juntou mesmo, né. Mas a Mari tá em todos os lugares. Onipresença na Ai, advocacia. eu gosto de conversar, gosto de conhecer gente nova. Eu até brinco, pego os casos mesmo da justiça, eu acredito na história do cliente, eu vou até o final. Isso faz parte, né, da nossa Então profissão, é isso, é ter esse dinamismo, contatos, né. Eu acho que nós 3 é legal, além de ser um encontro de cada um ter um interesse em uma área, que cada um acaba fazendo mais coisas, mas o interesse, assim, ser em uma área, a gente traçou caminhos diferentes também na advocacia, né. Eu acho que a Maísa sempre foi autônoma, tentou um pouquinho de sociedade, mas acabou voltando para ser autônoma. A Mariana começou, uhum. você começou já em sociedade, né? Comecei. E aí depois acabou desvinculando, mas continua como era, parceria de Parceria, trabalho, como a gente amizade. conversou, amizade, tudo normal. Como era, e E é muito bom, né, porque essas trocas existem mesmo. e E eu você sempre sempre fui. foi, né, com um sócio e tá até hoje. Foi, a gente só Sim. teve uma saída, né, nós É éramos em verdade. 3 no começo, tivemos uma saída, mas continuamos tudo normal também, mas continuamos, eu e o Bruno Uhum. e estamos aí com o escritório, a gente e é legal, porque desde o começo a gente já: "Ai, vamos estruturar assim, assado", estamos ali desde o começo, mas assim, É. todas as trajetórias são interessantes, né. Hoje em dia eu falo, a Maísa sempre foi especializada em penitenciário, né. Uhum. E a gente abriu um pouco o leque e foi se especializando depois. Mas foi o que que você sente, assim, de ter começado já especialista? Pra mim foi o que abriu as portas, né, porque com várias portadas na cara nesse período de que eu Uhum. me formei, estávamos na pandemia procurando emprego, aí eu tenho uma tia que falou assim: "Mas por que você não se especializa em uma área?" E ela me deu na época a especialização no previdenciário.
E aí eu não aguentava mais, eu chorava, né, porque eu ia fazer entrevista, a pessoa falava: "Ah, foi bom, tal, mas agora não vamos contratar". Eu falava: "Meu Deus, né, e que eu tô fazendo de errado?". E todo mundo dizia: "Ah, trabalha por conta", mas aí você fala: "Meu Deus, eu não tenho experiência, eu não tenho cliente, o que eu vou fazer, né?". Aí depois de tanto dar errado, a minha outra tia falou assim: "Mas é porque ao invés de você fazer a entrevista com esses escritórios, você não vê se eles não atuam na área previdenciária e oferece uma Nossa, que virada de parceria". chave. Então foi daí que eu comecei, ao invés de ir lá fazer entrevista, aqueles que falavam: "Não vou te contratar agora", e não faziam a parte previdenciária, eu acabei ofertando a parceria e eles me traziam os clientes, né. Então foi daí que eu comecei e as coisas começaram a dar certo. Então, a especialização para mim foi uma porta de entrada para o escritório, pra advocacia, né, autônoma. Ai, hoje em Sim. dia é difícil ser autônoma, né, mas eu até agradeço também por ter começado, porque depois eu tive o Raul, né, meu filho, tem 3 anos e 6 meses hoje, mas, foi muito difícil o começo também, fiquei grávida na pandemia, foi bem complicado, assim, muito sozinha, né, gente, todo mundo muito em casa, não podia ver ninguém, e aí ele nasceu no começo do escritório, né, então assim, É verdade. foi bem desafiador para conciliar, mas eu penso hoje em mamães CLTs, assim, se o Raul ficou muito doente no começo, fico pensando: "Como que mantém, gente, o emprego?". É muito difícil conciliar. Em todos os jeitos é difícil, né. É, o Bruno é um Assim, parceirão, né, ai, Sim. sempre parceirão, esteve gente, lá graças a Deus, segurando a assim. barra, porque não tem como, né, você cuidar de um escritório, do filho que tá doente. Não, nossa, eu lembro dele lá em casa assinar papel, assim, eu parindo, um dia eu parindo já, e ele: "Não, precisa de uma assinatura aqui, ó". Eu lembro que você trabalhou muito inclusive, né, você não conseguiu tirar a licença maternidade, né, foi bem Ah, difícil. não tirei até hoje. Inclusive, aproveitando a advogada de previdência, para contar pra gente como que fica aí pra advogada essa questão previdenciária. A minha, inclusive, você pode É. citar que foi Ah, Maísa que é. cuidou. É, porque não só a Laura, mas tem outros advogados que talvez estejam assistindo que passam por essa situação, não sabe nem por onde começar, talvez atua em outra área, não conhece a parte previdenciária a fundo, se aconselhava uma previdência privada, ou então tentar contribuir ao INSS. É, eu vejo que, aliás, é algo muito importante a se trabalhar. Eu vejo que a maioria dos advogados, no geral, não pagam INSS. Inclusive, tem advogado que abre MEI, né? E advogado não pode ser MEI. Pois é, mas eles abrem para pagar o INSS para não ficar sem recolher. Não é o correto. Mas o ideal é que se você não tem um CNPJ, né, da advocacia e não retira Prolabore, porque no Prolabore já vem descontado o INSS, que você pague o recolhimento com a contribuinte individual, porque é importante não só para aposentadoria, né. Uhum. A gente fica muito fissurado, "Ah, aposentadoria, aposentadoria", mas tem outros benefícios também. E eu lembro da Laura quando ela estava grávida, né. Eu acho que você já Socorro, tinha Maísa, ela deve lembrar dessa parte. foi, ela ia perder a qualidade segurada ali durante o período da gestação, a gente fez um planejamento e assegurou que ela recebesse o salário maternidade. Então é muito importante, porque que seja um salário mínimo, ainda mais para Uhum. quem está começando ou em qualquer momento, salário mínimo Ajuda, já né, dá uma ajuda, né. Muito, soma. gente, ajuda muito. Então, faz a diferença, é importante, mas, Uhum. eu acho que as pessoas não têm nem a informação de por onde começar, como fazer, qual o código correto, né, a se pagar. Eu tenho o desejo de ser mãe, eu vou te ligar, tá, pra gente já ver a minha Já faz o previdência. planejamento. Eu Já tenho a você privada, mas vamos ver essa também, né, é, quanto à questão da privada, Vou te fazer meu ligar é ótimo. planejamento, tá. Vou te ligar mais tarde. Daí fala pra ela: "Onde eu vou passar lá, porque eu fico cuidando tanto dos meus clientes, eu esqueço de cuidar de a mim". gente deixa. Acontece, Pra cliente, é né, raro, mãe. mas acontece. Sim, e é justamente isso, né, a gente tá falando aqui dos advogados e realmente eles não pagam, a maioria não paga e não sabe como pagar, é uma Vou te coisa, ligar. né, que precisa, mas quan quanto à previdência privada, é sempre bom a gente fazer primeiro o planejamento, né, do INSS, quanto você vai pagar, quanto você vai receber lá na frente e sim, dependendo do caso, você complementa ali com algo privado, né, algum tipo de investimento.
E aproveitando que a gente está conversando sobre previdência, eu queria saber. Porque assim, a parte previdenciária, a gente sabe que primeiro entra administrativo, né, um requisito, e depois passa para o judicial. Isso. Como foi sua primeira audiência? Conta pra Faz gente, muita como você se audiência, mas preparou? sempre penso nisso. A gente não faz muita audiências, né, assim, igual a trabalhista. Todo dia a Mari tá lá no Sorte, fórum, né? eu A falo, Mari, gente, a Mari vive em fora. Meu segue Deus todo do céu, dia. eu não sei como que É, pode. já fica uma vergonha. A juíza foi apresentar uma colega que tava junto comigo, que ela também tá todo dia lá. E aí ela falou assim: ah, fulana tá aqui. Ah, a doutora Mariana também. Todo dia. Aí já faz parte do Presente. fórum ali. Mas será que eles têm um grupinho de WhatsApp? Você viu aquela advogada aqui de novo? Nossa, lá vem a doutora Mariana aqui de novo. Esse fórum trabalhista. Mariana todo dia. Fala, Todo dia. Bate cartão. Estamos aqui de novo. Eu falo, Isso aí. gente, Antes de vir pro podcast, eu estava no fórum, viu? E os perrengues de Era muito audiência? engraçado. E os perrengues de audiência? Isso, eu Já já teve passei. briga? Eu já passei tudo É. também. Ah, já passei bastante situação em audiência. Porque Essas assim, como eu tabuadas, né, disse, dos juízes. quando eu iniciei, tinha experiência. A única experiência que eu tinha era a prova da OAB, o que eu estudei pra OAB, vou com a cara e coragem, apareceu oportunidade, tô indo. Porque eu sempre fui assim, Mas né? como que Vou pra você se prepara, frente. assim, para um conteúdo? Então, Vamos para O audiência. que Como que aconteceu você faz? inicialmente? Como assim, o início não é fácil, então eu sempre faço um roteirinho da audiência, agora eu já melhoro os meus roteiros, mas nesse início foi difícil, porque dentro da vara do trabalho é uns requisitos muito próprios, cada um tem a sua forma de conduzir, então eu passei muitas dificuldades. E aí, o que eu optei em fazer acompanhando o pessoal que estava ali? Existe a diligência. Vocês já ouviram falar, alguns advogados, quando eles iniciam, eles procuram pela diligência, se cadastram no site, normalmente o Migalhas, e aí empresas, outros advogados de outros estados que têm clientes aqui, contratam, né, para poder Uhum. fazer. E aí eu vi uma oportunidade na diligência. Então eu pegava essas diligências, inclusive como preposto, porque hoje o preposto, desde que ele tenha conhecimento dos fatos, ele pode participar representando as empresas, que é muito comum na vara do trabalho, e também como advogado. E normalmente vem os roteiros. E dali eu falei, eu vou, e ali eu acompanho as audiências e começo a ter uma ideia de como funciona aqui dentro. E fui fazendo meus contatos, minhas parcerias de trabalho, as trocas com os advogados que são diligentes, que estão sempre ali, vendo o que acontece, como conduz X audiência aquele juiz. Dá E fui pega participando. uma prática, né? Sim, e muitas vezes o preposto, muitas vezes não, o preposto não precisa ser advogado, então um estudante de direito pode ser, desde que ele tenha conhecimento dos fatos, e às vezes o juiz dispensa o depoimento, então é só ir assistir a audiência, desde que seja uma audiência inicial ou uma audiência de instrução, e ali eu já entendia como funcionava, porque gera muitas dúvidas, às vezes numa audiência de inicial, você já precisa apresentar quesitos para alguma perícia, ou então você tem que juntar uma carta, você tem que pedir um prazo para juntar carta de preposto, subestabelecimento. Então foi uma forma de aprender mesmo como conduzir dentro dessas audiências. Lógico que, assim, até hoje a gente passa uns perrengues. Tem uma história até muito engraçada. Porque na vara do trabalho, para audiência tem os lugares certos, né? O reclamante, ele senta do lado direito do juiz e o reclamado do lado esquerdo. E aí eu fui pra audiência. Aí quando eu entrei na sala, tinha 2 homens sentados, roupa social, ninguém de terno. Eu falei, putz, agora quem que é o juiz? Onde que eu vou sentar aqui? Excelência! Levante a mão. Ah, então tá bom. Senhor, já sabia. Tem muita história assim, então eu Gente, falei, eu falo muito isso. Eu acho que a advocacia é uma carreira que você não consegue 10 anos de experiência sem 10 anos de experiência, porque acontece muita coisa, é muito dinâmico. Como a gente precisa da prática, né? Sim. Que a teoria, assim, eu falo que na prática até a teoria é diferente. É um negócio, assim, surreal, É. né? Eu acho, pelo menos na onde eu me formei, a gente não tinha essa coisa da prática, de como advogar, ninguém aprende isso, Eu né? lembro que no começo eu ia atender o cliente, eu sempre brincava que eu ia anotar, né? O cliente tá falando. Aí começava maravilha, esse eu sei, maravilha, cheque, essa ação eu vou arrasar, vamos. De repente eram mais, doutora, aconteceu isso. Era um detalhe. Que mudava Eu falava, tudo. meu Deus, e agora por onde eu começo? Não tinha um caso redondo, assim, que a gente via Mas no meu escritório, eu gosto muito de fazer o relatório de atendimento, porque o que o cliente falou é o que tá ali. Você pra não faz ele até mudar. assinar, né? A Faço gente já conversou sobre assinar, eu isso. tenho muito relatório com a vou aderir isso aí. declaração.
Porque igual, esses dias fui fazer uma audiência, era uma questão também de pagamento por fora. Aí a cliente, na hora, né, conversando ali, ela, não, eu recebi em torno de uma média de 5.000. Eu falei, mas você falou pra mim 3 e pouquinho. Não, 5.000. Eu falei, que estranho. Eu falei, não, mas tá no meu relatório, ó, eu coloco que tá no meu relatório. Aí, por coincidência, ela foi testemunha numa outra audiência e ela falou entre 3.000 a 6.000. Eu falei, então tá dentro, né, do que colocou mesmo. Mas porque deixa a gente preocupada, de repente a pessoa muda o depoimento ali, às vezes até interfere dentro da produção de prova do processo, um E quem nunca chegou na depoimento, audiência e uns descobriu que a história não perrengues. era bem Ai, assim? Ai, gente, falar de chegar em audiência, eu eu cheguei 1 ano antes numa audiência. que bom que foi adiantado. Não, e o melhor, eu imagino o coitado do outro advogado, porque ela ligou. Você Doutor, o ligou? senhor esqueceu da audiência. Eu acho que eu tinha morrido. Se alguém me ligou, esqueceu da audiência, eu já Tem tô um morta. infarto. Aí ele parou, ele começou. Calma, Não, e imagina pior o que era susto. pandemia, então, tipo assim, a audiência era virtual, não era presencial, então ninguém habilitava o Mas negócio você tava lá com o esperando. cliente? Eu tava, o cliente ficou tão feliz. Ganhei o processo, daqui 1 ano, tchau. Super rápida essa audiência. Não, mas eu demorei quase 1 hora, eu fiquei lá esperando habilitar. Falei, tá atrasada, tá atrasada. Sim, Mas Cleide. muito atrasada. E como você resolveu com o cliente? Não, aí eu peguei, mandei e-mail na vara, liguei, falei, não, vou afirmar que eu tô aqui. Se eles não me aceitaram na sala, eu não tô aqui. Eu mandei e-mail, liguei. Daqui eu não saio, daqui ninguém me atendia. Porque como era ainda época de pandemia, então eles não estavam ficando no fórum, né? Eu falei, meu Deus, eu vou ligar pro advogado. Minha alternativa, liguei pro advogado. Oi, doutor, tudo bom? A gente tem uma audiência agora. Nossa, Que imagina ele audiência? deitado. Aí eu assim, ele esqueceu da audiência, né? De repente, quando ele aparece. Olha a revelia. Ó, revelia. Olha a revelia. Aí ele falou, doutora, na hora que ele olhou lá, ele, não, doutora, daqui 1 ano. Então tá. Obrigada, daqui 1 ano, tchau. Tá bom, eu sou antecipada. Eu sempre fui assim, eu sou de 8 meses, né? Então. Antecipada, independente. Não, olha, cada uma. Não, mas tem vários perrengues, faz parte, né? Quem não tem? E a testemunha ainda falou assim pra mim. Aí eu vi que tava lá 2.000 e não sei o quê. Aí ele. Não, mas você eu não levou falei testemunha nada, também? tinha Claro, preparadíssima, né? Claro, por que não? Gente, que vergonha. Era de Eu fui feliz, instrução, já hein? ganhei, tchau, daqui 1 ano, tipo, eu resolvo isso. E resolveu, graças a Deus. Mas o que aconteceu, né? Tem uma questão de crítica da questão que a gente estava falando de celeridade, né? Da demora processual. Porque, assim, a primeira audiência foi, não lembro muita data, mas era uma diferença de 2 meses com o mês que foi colocado ali. Eu só não dei atenção ao ano, né? Uma das minhas primeiras audiências, então pra mim, tipo assim, em 2 meses já vai marcar a audiência. Que luxo, né? O Porque pessoal na fala que realidade não demora, é né? assim. Sim. Demora aí de 6 a 1 ano mesmo, é normal. Às vezes me questionam os clientes, nossa, mas é normal? Demorar tanto assim? Não, A gente fez tem, ontem, Essa é uma coisa difícil de explicar, né? a gente acontece, né? Uns perrengues. Sim, realmente os processos demoram bastante. E tem o que fazer, né? Ai, eu vejo que tem épocas que tá mais do que o normal, assim, não sei. Tem épocas que eu falo, gente do céu, que... E é complicado, porque porque são embora muitos demore, processos também, sim, né, gente? a gente tem que entender, é né? muita demanda, é muita demanda. Eu falo assim, cada uma daqui tem um monte de processo. Pensa em todos os advogados com um monte de processo. Eu falo assim, que tem que entender por quê. Primeiro que o cliente vai cobrar da gente mesmo, porque nós somos o contato dele junto ao fórum. Sim. E por outro lado, o fórum também tem essa demanda alta. E aí vem aquele meme. Todo mundo odeia um advogado. A gente odeia advogado. É verdade, nós sofremos. Nós Mas ninguém sofremos de entende todos o os nosso lados. lado, sabe? Não, Nossa, eu a acho, gente tem. Eu tenho porque a gente tem que muito- manejar Eu ali, falo né? assim do odiar, porque às vezes você liga, o pessoal não gosta, né, que você tá cobrando. E aí você fica com receio, será que o meu vai voltar pro fim da fila? Eu falo muito Eu isso. tenho um processo que eu tenho certeza que voltou. Inclusive. Eu tenho muitos casos que tem perícia, né? Quando são benefícios por incapacidade, assim, acaba envolvendo. E as perícias estão até no administrativo, né? Perícias de agora estão sendo marcadas para agosto, setembro.
Então eu entendo, a gente se compadece pela situação do cliente, porque ele tá precisando, né. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o outro lado também e fica engessado, sem ter como resolver essa questão. É, sim. Inclusive, quando a gente fala sobre perícia, já está numa fase de produção de provas, né. Como é na vara de família, Laurinha, essa questão, assim, de provas, dos processos, qual dificuldade você tem junto com o cliente de poder produzir essa prova, de encontrar a ideal testemunha para aquele processo, se, vai ouvir ou não, porque a gente sabe, tem as relações familiares. Tem tudo. Eu acho que no direito das famílias, eu acho que essa questão é um pouco mais sensível, porque envolve alguma questão de mágoa, de divórcio, de alguma coisa. São muitos processos que têm uma carga emocional junto, sabe. Uhum. Mas eu acho que quando fica no o processo, a dificuldade de comprovar, eu acho que todas as áreas, assim, eu acho que a gente tem que se preparar, ver direito de testemunha, ver o que tem de prova. Porque assim, eu sempre falo para o cliente: "O juiz não conhece a história igual a gente, eu tô aqui Uhum, com você sentado, eu ouço você contar, uhum. a sua história me toca de um jeito diferente". O juiz vê documento, o juiz vai ver documento, então assim, tem que fazer a produção de prova, tem que estar bem documentado, tem que estar tudo certinho, e às vezes a gente é até chato de ficar pedindo as coisas, mas é o que E é salva, por né. isso que o advogado é tão importante, né, porque É. nós somos essa ferramenta para fazer essa Sim. intermediação, né. É. Eu até sempre falo, né, que ele realmente não conhece a história, o juiz. Então, quando você leva para ele, o importante é você ter todos os meios de produção de provas, É, eu acho para que ele na poder vara da entender essa é. realidade. No direito das famílias, eu acho que você tem que fazer um filtro melhor, assim, tanto com o cliente, na questão da sensibilidade, na questão do Uhum, acolhimento, do atendimento, sim. quanto das provas, porque às vezes o cliente, como tem o rancor, tem umas coisas, eu Uhum. quero pôr, põe tudo, eu quero que põe isso, e a gente sabe que às Ah, eu vezes, coloco. mas Depois se eu sendo não que não tem colocar, prova, não, eu coloco tudo que ele me pede. E depois se eu não colocar, vou ser responsável, embora eu eu tenha questão pondero um pouco, técnica, eu que a pondero um gente pouco, tem porque às vezes, que assim, eu avaliar. falo. A outra pessoa vai ler Uhum. isso, sabe, e às vezes é uma É relação uma de forma de familiar que como tem vai filhos, você colocar, né. entendeu, tem Sim. gente envolvido, tem Uhum. tudo, então assim, eu tento dar uma filtrada. Até porque às vezes é mais emocional, né. Do Então eu que acho que o advogado também tem esse tato, né, é. o das 2 partes, Uhum. de De tentar avaliar, né. equilibrar, E avaliar. gente, a gente tem que falar de como surgiu o indúbio agora pra, tipo, como chegamos até É. Eu aqui. só ia fazer mais uma pontuação sobre a questão de provas, porque na previdência é muito perícia, né, não sei nem se você chega a acompanhar, como você orienta seu cliente. Na trabalhista já é bem diferente, tem a perícia, Ai, mas que o a que prova vale tudo, vale né, mas é a o que testemunha. vale ali é muito interessante, é a primazia da realidade, aquele princípio. Legal. Então é muito importante ter a testemunha dependendo daquilo que está sendo discutido. E eu falo, né, que a testemunha elas são os olhos e os ouvidos do juiz, tanto porque ela vai estar comprometida a dizer a verdade, que é diferente quando é contraditada, né, que contraditar é falar se, eh, tem algum interesse na causa, se recebeu um benefício para poder estar ali testemunhando e não vai ter o depoimento. Ou quando tem questão de ser suspeito ou impedido de julgar, ele vai ser informante. E eu e minha mãe temos um caso em comum, que é a questão da doméstica, É né. verdade. E a gente conversou muito com elas sobre isso, porque âmbito doméstico, igual dentro das várias famílias, você tá ali dentro de casa, você não coloca qualquer pessoa, é a pessoa que você É. convive todos os dias. E para achar uma testemunha, nesse caso? E são matérias ali que no processo que temos, que vai precisar de alguém. E eu acho que a Como que você faz, trabalhista, né? eu acho que a trabalhista é mais difícil, porque assim, Uhum, nas várias das famílias, dependendo do processo, ainda tem o estudo psicossocial, tem uhum, algumas coisas que a gente faz que nos apoiam na decisão e na condução do processo. uhum. Agora, a trabalhista, o mais importante Sim. é a audiência, não é? Você Pois é, considera eu que considero que é a chave do processo é a é, audiência. Na isso. previdenciária é muito mais a prova documental. Uhum, As testemunhas acabam sendo ali em caso de união estável, atividade rural, né, tem uhum. algumas outras perícias, mas a grosso modo são os documentos, né. Sim. E aí sobre o Indúbio, né, como É. começou? É Eu até acho muito que começou interessante, assim, do né. jeito que nós estamos agora, Foi. conversando, de muita troca que a gente tem, né. São muitas trocas. Meninas, foi muito bom conversar com vocês, novamente compartilhar esse início de carreira, como ela iniciou, como as dificuldades, né, que tivemos.
E essa troca que sempre existiu entre nós, seja num almoço, num café, aqui na mesa do podcast. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Obrigada, eu agradeço também a participação, a companhia e sempre pela ajuda, assim, pelo acolhimento tão querido de vocês. Eu também sou muito grata, tem muitas trocas, a gente aprende bastante umas com as outras, né? Né? Isso Tanto aí. porque, voltando naquela situação, de um caso sai outro caso de Sim, temas diferentes em que a parceria de trabalho um Só soma com vai, o outro, né? E É agora muito bom. apresenta, curte, compartilha. Sim, se inscreve no canal. A Mariana é a perfeita para fazer isso, gente. Por isso que eu tô gente. pedindo. Pois é. Mas estamos no YouTube, no podcast. Então, estamos no YouTube, estamos também no Spotify e, além de tudo, no Instagram, no nome Indúbio Proelas. Curtam, compartilhem, mandem sugestões. Vamos compartilhar e trocar experiências. Comentem também, né? Pra gente poder estar mais próximos de todos vocês. Foi muito bom mesmo.